Mecânica, Módulo 6, Parte 2, Atrito. Este é um produto audiovisual da Unidade Curricular de Mecânica do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, do Instituto Politécnico de Setúbal, lecionado por mim, João Vinagre, responsável pela Unidade Curricular. Neste módulo, continua-se o estudo do atrito entre corpos e dos seus efeitos, e serão apresentados os conceitos relativos ao atrito em eixos e ao atrito em rodas. A roda torna possível mover cargas pesadas com um esforço relativamente pequeno, devido ao facto de o ponto de contacto da roda com o solo, em qualquer instante, ter velocidade nula em relação ao apoio. A roda elimina as grandes forças de atrito caso a carga estivesse em contacto direto com o solo. A resistência ao movimento da roda tem duas origens perfeitamente distintas. Uma deve-se ao efeito combinado do atrito no eixo e do atrito na periferia, e à deformação simultânea da roda e do solo, fazendo com que o contacto entre ambos ocorra numa superfície e não apenas num ponto só. Comecemos então pela análise do efeito do atrito em eixos. Suponha-se para o efeito uma roda que suporta uma carga P e que se pretende que gire em torno de um eixo sujeito a um momento M que a faça rodar a velocidade constante. O que acontece é que quando a roda está em repouso, naturalmente a reação está na vertical da carga P, e portanto a peça está em equilíbrio, mas com o movimento a reação R vai deslocar-se para a lateral, no sentido do movimento da roda, gerando atrito, de tal forma que contrabalança o momento M do binário e obriga naturalmente à aplicação constante do momento para que o movimento se mantenha. Para que o movimento se mantenha em velocidade constante, é necessário então aplicar um momento idêntico, o momento M, que contrarie o atrito que se instala no eixo da peça. Portanto, nós vamos ter o peso da roda e do eixo, vamos ter uma reação no apoio do eixo que será igual naturalmente à carga aplicada, portanto o R igual a P aplicada em A, e esta força vai poder decompor-se em duas componentes, uma reação normal, naturalmente, ao contacto entre o eixo e a roda, que de valor N, e uma força de atrito, neste caso um atrito cinético, que será o μc vezes N. O ângulo entre o R e o N é igual ao ângulo de atrito cinético, φc, pois a roda se encontra em movimento. A resistência do apoio do eixo ao atrito, o atrito no eixo, será então dada por o momento será R vezes R da reação ou da resultante vezes o raio do eixo do eixo da roda, não é? Vezes o seno de atrito, do ângulo de atrito, e naturalmente este momento não é mais do que o RA representado na figura, em ponto pequeno, e portanto o círculo de raio RA chama-se círculo de atrito do apoio, e para pequenos ângulos de atrito podemos dizer que o seno do ângulo de atrito é aproximadamente igual à tangente do ângulo de atrito, ou seja, ao μc, ao coeficiente de atrito, donde então o momento será igual à resultante vezes o R vezes o coeficiente de atrito. Vejamos então um exemplo de um problema com atrito de eixo. Para o efeito, considere-se uma roldana de 10 cm de diâmetro, que pode girar em torno de um eixo fixo de 5 cm de diâmetro. O coeficiente de atrito cinético entre a roldana e o eixo é dado e é igual a 0,20, e o que se pretende é determinar a menor força vertical P necessária para começar a erguer uma carga de 2 kN. Portanto,
temos aqui a figura. De um lado temos, digamos assim, um peso de 2 kN que está, entre aspas, atado a uma correia que passa por esta roldana, que é que tem, portanto, roda em torno de um eixo, e o que nós queremos saber é qual é a força P que nós temos que aplicar para que esta carga de 2 kN possa começar a elevar. Quando a força P for igual ao peso que se pretende elevar, o contacto entre a roldana e o apoio irá naturalmente dar-se em A, ou seja, perfeitamente centrado. E, portanto, esta é a situação de equilíbrio estático. Quando o P aumenta, a roldana roda em torno do eixo, passando o contacto a dar-se em B, função naturalmente do coeficiente de atrito cinético, e porque está em movimento, ou o movimento a dar-se irá ser no sentido da roldana girar no sentido dos ponteiros do relógio, faz com que, portanto, o apoio se desloque para esse sentido, para o ponto B, e irá provocar atrito nesta situação. E, portanto, aqui temos a reação ligeiramente deslocada, a qual, pois, vai provocar atrito. A distância perpendicular do centro do eixo ao ponto de atuação da reação R, o ponto B, resulta então que, portanto, o RF será igual a R vezes seno do ângulo de atrito cinético, ou seja, aproximadamente igual ao R vezes o coeficiente de atrito cinético, que neste caso é 0.025 vezes 0.2, ou seja, 0,005 metros, ou seja, 5 milímetros. Estabelecendo o equilíbrio de momentos em relação a B, onde passa agora a resultante R, tem-se então que o peso vezes a distância a B, medido na horizontal, vai provocar um momento, que será, portanto, 0.05 mais 0.005, e temos que o momento provocado pela força P vê-se reduzido desses mesmos 5 milímetros e, portanto, será P vezes 0,05 menos 0.005. Pelo que a força P será dada por 2 vezes o ponto 0,55 a dividir pelo 0,45, ou seja, 2,44 kN. Vejamos agora o caso da roda livre, ou seja, uma roda não ligada a apoios, rolando livremente com velocidade constante. Quando uma roda gira à velocidade v, medida no seu eixo, é possível demonstrar que a velocidade do ponto de contacto com o Sol é igual e de sentido oposto, pelo que o ponto de contacto não tem movimento em relação ao Sol. Portanto, a roda, se o seu eixo se encontra a deslocar com velocidade v, sendo a velocidade no contorno dado por ômega-r, a velocidade circular da roda, a velocidade na base será igual a menos a velocidade com que a roda se desloca, pelo que o ponto de contacto tem uma velocidade nula. Portanto, assim sendo, não se deveria mobilizar qualquer força de atrito sobre a roda, pelo que a roda, em teoria, giraria indefinidamente, o que a prática demonstra que não acontece. A experiência mostra, no entanto, que a roda tende a desacelerar e que tal se deve ao facto de que tanto a roda como o Sol se deformarem ligeiramente, fazendo com que o contacto entre a roda e o Sol se dê não num ponto, mas numa superfície, provocando resistência ao rolamento. E, portanto, passamos a ter uma carga, uma reação no Sol descentrada relativamente à carga e, como tal, iremos ter uma força de atrito que irá tender a atrasar o movimento e conduzir à paragem da roda. Vamos então admitir que a roda se encontra sujeita a uma força Q, que a faz movimentar com velocidade constante e que suporta uma carga P. O contacto entre a roda e o chão é uma superfície.
A reação resultante das forças exercidas pelo chão sobre a roda é dada por Q mais P, portanto, a resultante será, obviamente, para que esteja em equilíbrio, será igual a Q mais P. E, sendo R o raio da roda, existirá aqui um B, uma largura de contacto entre a roda, da superfície de contacto entre a roda e o Sol, e por equilíbrio, o que nós vamos ter é que o Q vezes a distância ao Sol, o Q vezes o raio, portanto, admitindo desprezável o que a roda diminui em termos de altura, de altura e o momento que provoca é praticamente o Q vezes R, teremos então, por equilíbrio, o P vezes o B, que é esta zona de contacto entre a roda e o Sol. E, como tal, este B é designado o coeficiente de resistência ao rolamento e, ao contrário de tudo o que temos visto até aqui, este coeficiente B não é um coeficiente adimensional. Portanto, vejamos agora um exemplo de um problema de uma roda com atrito de rolamento. Portanto, admita-se que uma roda de 50 cm de raio suporta uma carga de 100 kN e que está assente sobre uma superfície de betuminoso. O coeficiente de resistência ao rolamento entre a roda e o betuminoso é de 0,15 metros, ou seja, 1,5 cm. E determine-se a intensidade da força que é necessária para mover a roda. Sendo o contacto entre a roda e o betuminoso uma superfície, a reação resultante das forças exercidas pelo chão sobre a roda, já vimos, é dada por Q mais P, este R, esta resultante, e então, por equilíbrio, o Q vezes o raio da roda terá que ser igual ao P vezes o atrito de rolamento, e, consequentemente, o Q será igual a P vezes B sobre R. No nosso caso, o P é de 100 kN, o B é 1,5 cm, portanto 0,015, e o raio da roda é de 0,5, resultando então um Q igual a 3 kN, o que é necessário para fazer esta roda rolar. No presente módulo, continuou-se, portanto, o estudo do atrito entre corpos e dos seus efeitos e apresentou-se, de uma forma resumida, o atrito em rodas e o atrito em eixos.